A Jornada do Milionário e o Mendigo Negro, uma história de superação e esperança. A chuva caía em peso sobre o centro de São Paulo, criando poças que refletiam as luzes coloridas das lojas. Uma paleta vibrante em meio à melancolia do dia. Eduardo, outrora o jovem milionário de sorriso fácil e contas gordas no banco, agora caminhava cabisbaixo. Ele havia perdido tudo. Todos aqueles números brilhantes se tornaram um borrão escuro após um investimento precipitado. O desespero fazia seu peito apertar, e os ecos de risadas do passado pareciam zombar dele em cada esquina. O mundo que conhecia, onde investimento era apenas um jogo para ele, agora se tornava um labirinto sem saída. Ele atravessou apressado, mas algo, ou melhor, alguém capturou sua atenção. Jorge, um mendigo negro com cabelos desgrenhados e olhos que pareciam carregar todas as histórias do mundo, com medo de se deixar levar por aqueles pensamentos sombrios, Eduardo decidiu seguir em frente, mas a tensão no ar parecia crescer. De repente, um grito estridente cortou a atmosfera pesada. Eduardo virou-se e, com horror, viu um homem armado saindo de uma loja próxima, gritando ameaças enquanto bagunçava tudo. O instinto de preservação gritou dentro dele, um eco do bravucão que ele era antes. Sem pensar, Eduardo se lançou em direção a Jorge, bloqueando sua visão da cena caótica. "Corre! Fica atrás de mim!" gritou, uma proteção instintiva tomando conta de seu corpo. Jorge olhou para Eduardo, e algo mudou naquele momento. A linha entre as vidas deles se estreitou. O tempo parecia desacelerar enquanto o assaltante se aproximava, assustado, mas cheio de determinação. Nesse momento, Jorge se adiantou, o medo nos olhos, mas a voz firme. "Eduardo, não! Não é assim que resolvemos as coisas. Olha o que você realmente está fazendo." Aquela fala fez Eduardo hesitar, permitindo que o assaltante se aproximasse mais. A adrenalina pulsava, e a atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a eclodir. Eduardo sabia que aquela escolha, defender um homem que a sociedade considerava invisível, poderia mudar tudo para ele. O que começou como um ato de impulso se tornava uma virada radical. Enquanto o caos girava ao seu redor e o temor se alastrava, Eduardo ficou dividido. Ele poderia encontrar em Jorge uma nova perspectiva, uma chance de se reerguer, ou as sombras do seu passado ainda o puxariam de volta para a escuridão. Com o coração acelerado e uma batalha interna, transformando cada segundo em uma eternidade, Eduardo se perguntava: será que realmente conseguiria encontrar um novo propósito ao lado de Jorge? Ou sua busca por redenção seria interrompida por segredos que ainda o assombravam? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relá. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tempo parecia congelar enquanto Eduardo hesitava, a mão estendida na direção de Jorge, a adrenalina pulsando em suas veias. O desesperado assaltante se aproximava, a arma em riste, mas algo ainda mais perigoso se aproximava.
a verdade. Antes que pudesse pensar, um estrondo metálico ecoou, e um som agudo cortou o ar. Todos os olhares na rua se viraram para encontrar um grupo de policiais, e a cena explodiu em caos. As sirenes ecoavam como gritos de socorro, misturando-se ao barulho da chuva. Um dos policiais, em um ato reflexo, disparou. O tiro atingiu a perna do assaltante. Ele caiu, gritando, enquanto a arma escorregava de suas mãos. Nesse momento, a multidão se aglomerou, formando um anel em volta da cena. Grito, parar de gritar e chama um médico. Ele é só um homem. A voz de Jorge cortou como uma faca e fez o silêncio cair temporariamente. Todos olharem admirados para ele, surpresos que alguém se importasse. Eduardo ficou aturdido. Já havia visto Jorge como um mendigo. Mas nesse instante ele era uma figura de coragem. Uma luz brilha em um mar de sombras. A percepção começou a mudar. Mas logo, um murmurinho foi crescendo entre as pessoas. Comentários sobre Jorge, sussurros sobre ele ser mais do que aparentava, palavras de desconfiança surgindo como um eco. Quem ele pensa que é? Uma mulher comentou em voz alta. Sai da frente, mendigo. Não é sua vez de salvar. Jorge, percebendo os olhares de reprovação, reagiu. Eu sou mais do que isso, gritou, apontando para o assaltante. Ele pode ter caído, mas isso não significa que todos temos que pisar nele. Foi então que uma explosão de vozes tomou conta do ar. Um homem de terno, balançando a cabeça, apareceu entre a multidão. Esse cara, o mendigo, não sabe de nada. É um criminoso disfarçado. Ele apontou para Jorge, jogando à tona segredos que não deveriam ser revelados. Ele deve estar envolvido com tudo isso, gritou. Uma onda de murmúrios e olhares alegres o acompanhou. Eduardo sentiu que o chão sumia debaixo de seus pés. A revelação foi como um raio atravessando a noite escura. Jorge, um criminoso, o homem que de repente se tornara seu salvador, agora parecia mais um perigo. Não, não sou assim. Jorge se defendeu, gesticulando, sua voz quebrando sob a pressão. Vocês não sabem de mim, não sabem o que eu passei. Mas a multidão não ouviu. Já havia se virado contra ele, e os olhares de escárnio se tornaram afiados como facas. Eduardo conhecia bem esse olhar. Sabia como era estar no centro do caos. Mas, ao mesmo tempo, o que ele via em Jorge era algo que não podia ignorar. A culpa e a vontade de ajudar lutavam dentro dele. Enquanto a cena se desenrolava, uma mulher da multidão fez uma afirmação perturbadora. Meu filho, ele esteve com o Jorge? O mendigo levou meu filho. Um grito desesperado cortou o ar, levando a confusão a um nível nunca antes visto. Um frisson percorreu a multidão. O peso da revelação pairava nas nuvens de chuva pesada. Jorge virou-se para Eduardo, o medo lhe consumindo. Você sabe a verdade. Me ajude. A súplica em seus olhos fez o coração de Eduardo acelerar. Ele estava prestes a descobrir algo muito maior na vida de Jorge. E ali, tudo poderia mudar. Nesse momento, Eduardo se viu em uma encruzilhada. Confiar em Jorge ou se deixar levar pelo medo e pela multidão que clamava por justiça. O futuro deles agora pendia na balança. Não era apenas a vida de Jorge em jogo, mas a chance de Eduardo redescobrir algo que nem sabia que havia perdido.
A tempestade estava longe de acabar. O que mais ele não sabia sobre Jorge? O que essa nova verdade poderia desenterrar? Enquanto o tumulto em volta aumentava, Eduardo sentia seu coração bater mais rápido. O pedido sincero de Jorge ecoava em sua mente, mas a multidão, tomada pelo caos, não ia permitir que ele ponderasse por muito tempo. Ele olhou para o mendigo, que estava cercado por olhares hostis. "Dá uma chance para ele, pelo amor de Deus!" Eduardo gritou, mas sua voz mal cortou o zumbido da multidão. A única resposta foi um murmúrio crescente, alimentado por raiva e desconfiança. Ele estava lutando contra a correnteza, a sensação de impotência explodindo dentro dele. De repente, o grito de uma mulher rasgou o ar. "Meu filho! Ele conhece o meu filho!" A multidão parou. Todos os olhares se voltaram para uma mulher de expressão angustiada. Eduardo seguiu a direção do olhar dela, e seu coração afundou. A mulher do outro lado da rua, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apontava para Jorge. "Foi ele! Eu vi! Ele estava com meu filho!" O impacto da afirmação era como um golpe no estômago. Jorge deu um passo atrás, os olhos arregalados. A coragem que havia demonstrado momentos antes evaporou. "Não sou eu. Você está errada!" ele gritou, mas a voz tremia com o medo. Eduardo sentiu que a realidade estava se desintegrando ao seu redor. O homem que começava a admirar, que havia se levantado em meio ao caos, agora estava sendo retratado como um monstro. Ele se sentiu dividido, sua mente girando. Será que poderia realmente confiar em Jorge? Mas antes que pudesse processar, uma nova figura entrou na cena. Um homem de terno, aparentemente à vontade no meio da confusão, empurrou a multidão de lado e se aproximou de Jorge. Seu olhar era duro, e ao abrir a boca, a verdade que cortou como uma faca fez Eduardo quase tropeçar. "Eu conheço esse cara. Ele é um criminoso. Não se enganem. Esse mendigo é fugido da prisão. Ele é perigoso." Uma onda de horror varreu a multidão, as pessoas se afastando de Jorge como se ele tivesse virado um fantasma. O medo e o ódio estavam de volta, ainda mais forte. Eduardo não sabia mais o que acreditar. Que tipo de vida Jorge tinha? À medida em que os pensamentos confusos tomavam conta da mente de Eduardo, um grito irrompeu do fundo da rua. "Parem! Parem tudo!" Era um policial, avançando com uma determinação que deixava claro que ele não ia aceitar mais confusão. Mas sua presença só intensificou o caos. O homem de terno se virou, um sorriso maligno brotando em seu rosto. "Você não entende? Eles estão todos no mesmo lado. Poverté, crime. Eles merecem o que recebem." Nesse momento, a realidade se desfez. O chão parecia ceder sob os pés de Eduardo, as novas informações fazendo seu estômago revirar. Ele viu Jorge, agora cercado pela ira dos outros, e sentiu um nó se formar na garganta. Era difícil ficar em pé. Ele estava a ponto de se mover e defender Jorge. Mas, de repente, um tiro ecoou. Silêncio. O policial, em um gesto desesperado, tinha disparado. A bala atingiu o homem de terno no braço, que caiu para trás e esperneou, abrindo ainda mais a possibilidade de uma tragédia completa. Eduardo olhou para Jorge, os dois trocando uma mensagem silenciosa entre a fé e a desconfiança.
O mundo ao seu redor parecia parado, mas um questionamento profundo persistia na mente de Eduardo. Agora, ele tinha que decidir. Quem era Jorge, realmente? E havia muito mais naquele homem do que ele poderia imaginar. O que Eduardo descobriria a seguir poderia mudar tudo. E a tempestade ainda estava longe de acabar. O chão parecia tremer sob os pés de Eduardo, enquanto ele processava todas as revelações. Jorge, cercado pela multidão hostil, olhava para ele com um misto de medo e esperança. Eduardo sentia que o tempo se arrastava, a adrenalina pulsando em seu corpo, e a dúvida cortava. Eduardo virou-se para ver uma van preta parar abruptamente onde o tumulto acontecia. As portas se abriram de uma vez, e homens de terno com fardas escuras e rostos determinados saíram. Não eram policiais comuns. Eram agentes de uma força especial, os olhos fixos em Jorge com uma intensidade gelada. É ele, um deles gritou, apontando para Jorge. A multidão ficou em choque. O murmúrio se transformou em gritos de surpresa e terror. Prendam-no! Eduardo sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Jorge não era só um mendigo. Aquilo era uma caçada. A cena se desdobrava rapidamente. O medo estampado no rosto de Jorge se transformou em pura defesa. Vocês não podem me prender. Eu não fiz nada. Ele gritava, mas sua voz tremia. Os agentes se aproximaram. Um deles tinha a mão na arma, preparado. Eduardo sentiu o impulso de agir, de gritar por Jorge, mas as palavras não saíam. Tudo parecia distante. Uma pintura caótica em movimento. Jorge, com os olhos fixos em Eduardo, parecia pedir ajuda. Ele não sabia o que fazer. As informações flutuavam em sua cabeça como uma tempestade. Quem é você, Jorge? A pergunta ecoava. O rosto de Jorge estava agora contorcido em dor e confusão. Antes que pudesse analisar mais, um dos agentes, mais alto e com uma cicatriz no rosto, virou-se para Eduardo. Você estava perto dele, não estava? Determinado a ficar ao lado de um criminoso? Cala a boca! Ele não é um criminoso! Eduardo gritou de repente. O que estava acontecendo? A luta interna era feroz. Ele havia sido preparado para enxergar Jorge como um excluído da sociedade. Mas agora, a realidade parecia distorcida, pendurado na linha entre verdade e mentira. Jorge olhou para Eduardo, a esperança brilhando em seus olhos. Eduardo, por favor, me ajude. Mas a súplica dele foi interrompida por uma voz trovejante da multidão. Ele é apenas um mendigo. Olhem para ele. Uma mulher gritou, as palavras ecoando. Nada mais que um vagabundo danificado. Então, como um golpe violento, a verdade começou a se desvelar. O agente de terno se aproximou mais e revelou em alta voz: Jorge foi parte de um esquema de tráfico de crianças que se infiltrava por São Paulo. Ele tem um passado criminal. Fugiu da prisão. O impacto foi devastador. A multidão parou. Silêncio. Eduardo não conseguia processar. A imagem de Jorge, o homem corajoso que havia protegido, desmaiava. Agora era ofuscada por esse rótulo sombrio. As palavras do agente reverberavam na mente de Eduardo, cada uma como uma lança atravessando seu coração.
Não, isso não pode ser verdade. George gritou, as mãos erguidas em um gesto desesperado. Vocês não sabem o que eu passei. Tudo isso é uma mentira. A multidão agora olhava para ele com desprezo, revivendo suas próprias dores e angústias. Cada um trazendo suas próprias tragédias à tona, responsabilizando Jorge por suas dores. Eduardo sentiu a pressão aumentando. Qualquer confiança que ele tinha agora parecia estar se desfazendo. As vozes ao redor tornaram-se um rugido ensurdecedor. Pessoas apontando, acusando, julgando, como se Jorge fosse responsável por todas as mazelas do mundo. Então uma mulher, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas, se aproximou de Jorge. Sua voz tremia quando ela pediu: Você não levou meu filho, levou? O chão sob Eduardo parecia se desfazer em pedaços. A verdade era um labirinto de mentiras e segredos, e ele estava no centro. A multidão se aglomerou, e uma sensação estranha tomou conta dele. Um desejo de bradar pela verdade, de entender. Ele olhou para Jorge, e no fundo de seus olhos, algo brilhava. Era uma verdade não revelada. Um segredo entalado na garganta. Quem é você realmente, Jorge? Eduardo sussurrou, as palavras escapando como um sopro. O olhar de Jorge encontrou o seu. Havia algo mais, algo profundo e obscuro. A tempestade ainda não tinha acabado. Uma nova camada de mistério estava prestes a ser revelada. O chão parecia tremer sob os pés de Eduardo, enquanto ele processava todas as revelações. Jorge, cercado pela multidão hostil, olhava para ele com um misto de medo e esperança. Eduardo sentia que o tempo se arrastava, a adrenalina pulsando em seu corpo, a dúvida cortando seu coração. E então, lá estava a mulher com os olhos cheios de lágrimas, apontando para Jorge. Ele foi você que levou meu filho, não foi? O desespero na voz dela fez a atmosfera pesada como chumbo. O olhar de Jorge se fechou, e ele era apenas um homem sem nada para defender sua inocência. Não sou eu! Você está errada! Jorge gritou, as mãos levantadas em um gesto de desespero, mas a multidão não queria ouvir. Uma onda de murmúrios crescia. Eduardo sentia seu estômago se revirar. O que era essa verdade que estava emergindo? Silêncio! Gritou um agente da Força Especial, avançando. O caos era palpável. Eduardo olhou para Jorge, o homem que tinha se levantado com coragem. Mas os olhos dele agora imploravam por algo mais. Compreensão, talvez, ou apenas uma chance de se explicar. Então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O som de um portão se abrindo, e do fundo da rua surgiu uma figura. Era uma mulher, alta, de cabelos negros e olhar feroz. Ela parecia uma tempestade, e todos pararam para ver. Parem! Parem tudo! A sua voz ecoou, clara e autoritária. Eduardo a reconheceu. Era a mãe de um dos meninos desaparecidos. A expressão dela era uma mistura de raiva e dor. O que ela estava fazendo ali? O que ela sabia? Jorge não é quem vocês pensam que ele é, ela disse, com a voz tremendo de emoção. Ele pode ter feito coisas ruins, mas também é a única pessoa que pode nos ajudar. Sua afirmação foi como uma bomba. O murmúrio da multidão cresceu, agora misturado com confusão. Não estou aqui para defendê-lo. Estou aqui porque sabemos a verdade. Ela olhou para Jorge,
e a intensidade do seu olhar era imensa. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Eduardo sentiu seu coração acelerar. A mulher continuou. A verdade é que Jorge não estava sozinho. Ele fazia parte de algo maior, algo que envolve muita gente poderosa. As palavras dela ressoaram como um eco na mente de Eduardo. Ele piscou, tentando absorver a nova informação. Algo maior? O que ela queria dizer? O passado de Jorge estava se entrelaçando com os segredos mais obscuros da cidade. E se ele fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior? Jorge, diga a verdade. Diga a todos que você estava tentando derrubar essa rede. A mãe fez a pergunta que ecoou no ar. Jorge hesitou, sua voz subitamente presa na garganta. O olhar dele passou de desesperado para algo mais forte, quase determinado. Eu não sou um monstro. Você não entende. Jorge gritou, e a multidão ficou atenta. Eduardo viu determinação nos olhos dele. Fiz coisas ruins, sim, mas eu estava tentando expor a verdade. A verdade sobre aqueles que levam crianças e as vendem. Um murmurinho de incredulidade percorreu as pessoas. O agente especial, que antes estava avançando, hesitou. O impacto do que Jorge disse parecia alterar a dinâmica da cena. Eduardo tinha o coração na mão. Ele não sabia mais em quem confiar. Como é? Você funcionou como um espião? A mulher indagou, o olhar dela penetrante. Jorge olhou para Eduardo e então para a mulher. Mais ou menos. Mas é complicado. Eles me fizeram de refém. Eu estava cercado. E a única saída que encontrei foi essa. Um frenesi de vozes começou. A confusão tomou conta. Eduardo sabia que a tempestade estava longe de acabar. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira ligação de Jorge com isso? Ele olhou na direção de Jorge, buscando respostas em um mar de perguntas. E se tudo o que ele soubesse sobre Jorge fosse baseado em mentiras? O passado do homem que já vira como um amigo estava se transformando diante de seus olhos. O futuro deles agora dependia da verdade que ainda estava por vir. O que mais estava prestes a ser revelado? O que Eduardo ainda não sabia sobre Jorge? O chão parecia tremer sob os pés de Eduardo, enquanto ele processava todas as revelações. Jorge, cercado pela multidão hostil, olhava para ele com um misto de medo e esperança. Eduardo sentia que o tempo se arrastava, a adrenalina pulsando em seu corpo, a dúvida cortando seu coração. Então, lá estava a mulher com os olhos cheios de lágrimas, apontando para Jorge. Ele foi você que levou meu filho, não foi? O desespero na voz dela fez a atmosfera pesada como chumbo. O olhar de Jorge se fechou e ele era apenas um homem, sem nada para defender sua inocência. Não sou eu! Você está errada! Jorge gritou, as mãos levantadas em um gesto de desespero. Mas a multidão não queria ouvir. Uma onda de murmúrios crescia. Eduardo sentia seu estômago se revirar. O que era essa verdade que estava emergindo? Silêncio! Gritou um agente da Força Especial, avançando. O caos era palpável. Eduardo olhou para Jorge, o homem que tinha se levantado com coragem. Mas os olhos dele agora imploravam por algo mais. Compreensão, talvez. Ou apenas uma chance de se explicar. E então,
como se a própria realidade estivesse se rasgando. Um barulho estrondoso cortou o ar. O som de uma van parando abruptamente. As portas abriram, e homens de terno, com rostos frios e olhar firme, saíram, carregando armas e tensão. "É ele!" um deles gritou, apontando para Jorge. A multidão ficou em choque. "Prendam-no!" Eduardo sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Jorge não era só um mendigo. Aquilo era uma caçada. "Não, Jorge, não!" Eduardo berrou, o coração acelerado. Ele queria correr até seu amigo, mas a pressão da multidão o mantinha parado. Jorge, com os olhos arregalados, olhou para Eduardo como se pedisse ajuda, mas a situação era desesperadora. Ele é um fugitivo, parte de um esquema de tráfico de crianças, disse um dos agentes, as palavras cortando o ar como uma lâmina. "Está na hora de pagar a conta." Nesse momento, o mundo parecia se desmoronar. A revelação deixou Eduardo atônito. O homem que ele começara a admirar estava, segundo os agentes, profundamente enredado em algo sinistro. O que mais ele não sabia? A mulher, agora chorando, aponteou para Jorge com a voz tremendo. "Ele é o responsável. Eu vi. Ele levou meu menino." O impacto das palavras dela foi como uma bomba, e todo o murmúrio da multidão se transformou em gritos de repulsa. "Não, não sou eu!" Jorge insistiu, mas sua voz tremia com a pressão. Eu estava tentando acabar com isso. Tudo estava tentando expor a verdade." Um homem de terno com um comportamento arrogante riu. "Ah, me poupe. Você só está tentando se salvar, mendigo. Ninguém acredita mais em você." O desprezo na voz dele rapidamente contagiou a multidão, que se voltou contra Jorge. Eduardo sentiu o coração apertar. Então, com raiva e dor, uma mulher da multidão gritou: "Você é só um criminoso disfarçado. O que mais você levou de nós?" As palavras ecoaram, e as cabeças começaram a balançar, em negação e recriminação. O medo e a raiva tomavam conta de todos. Mas no meio de tudo, as palavras de Jorge estavam ali, implorando por atenção. "Por favor, ouçam. Eu fui forçado a fazer coisas que não queria. Eu precisava de provas. E agora, vocês não entendem." Ele, Jorge, começou, mas seu olhar se desviou para um canto da rua. Eduardo seguiu a direção do olhar e viu um homem aparecendo. A expressão misteriosa. Era um sujeito familiar. Um antigo colega de Jorge. Alguém que Eduardo conhecia bem. Ele se aproximou, como uma sombra, um sorriso torto no rosto. "Jorge, não acha que é hora de revelar a verdade?" A frase dele soou como um trovão, e tudo parou. Eduardo ficou paralisado, a realidade começando a se desvanecer. Você está vivo?" Jorge balbuciou, o pânico tomando conta de seu olhar. Todo o ar na praça parecia rarefeito. O homem se insinuou entre Jorge e a multidão, um sorriso enigmático nos lábios. "Estamos todos apenas jogando um grande jogo, não estamos?" O rosto de Jorge se contorceu, e uma mistura de pavor e compreensão cruzou sua expressão. Eduardo sentiu um calafrio na espinha. "O que está acontecendo? Que jogo?"
Ele queria gritar, mas as palavras mal saíam. Você fugiu, Jorge. Mas o que aconteceu com as crianças? Isso ainda vai voltar para te assombrar. O homem falou, e a multidão, agora em silêncio profundo, absorveu a sugestão de que tudo aquilo era muito mais complicado do que parecia. As revelações estavam crescendo, como uma tempestade a se formar no céu. O que mais estava escondido? O que Eduardo ainda não sabia? À medida que os olhos de todos se voltaram para Jorge, ele percebeu que a resposta estava prestes a surgir. Mas quem ele realmente era? O futuro deles pendia na balança, e a verdade ainda estava longe de ser revelada. O chão parecia tremer sob os pés de Eduardo, enquanto ele processava todas as revelações. Jorge, cercado pela multidão hostil, olhava para ele com um misto de medo e esperança. Eduardo sentia que o tempo se arrastava, a adrenalina pulsando em seu corpo, a dúvida cortando seu coração. Então, como se a própria realidade estivesse se rasgando, um barulho estrondoso cortou o ar. O som de uma van parando abruptamente. As portas abriram, e homens de terno com rostos frios e olhar firme saíram carregando armas e tensão. É ele! Um deles gritou, apontando para Jorge. A multidão ficou em choque. Prendam-no! Eduardo sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Jorge não era só um mendigo. Aquilo era uma caçada. Não! Jorge! Não! Eduardo berrou, o coração acelerado. Ele queria correr até seu amigo, mas a pressão da multidão o mantinha parado. Jorge, com os olhos arregalados, olhou para Eduardo, como se pedisse ajuda. Mas a situação era desesperadora. Ele é um fugitivo, parte de um esquema de tráfico de crianças, disse um dos agentes, as palavras cortando o ar como uma lâmina. Está na hora de pagar a conta. Nesse momento, o mundo parecia se desmoronar. A revelação deixou Eduardo atônito. O homem que ele começara a admirar estava, segundo os agentes, profundamente enredado em algo sinistro. Mas antes que qualquer coisa pudesse se desenrolar, a mulher, com os olhos cheios de lágrimas, deu um passo à frente, suas palavras cortando o silêncio. Parem! Não deixem que levem ele. Sua voz tremia, mas havia uma força ali. Jorge, ele tentou salvar meu filho. Ele me ajudou. Não o prendam. Eduardo piscou, confuso. O que estava acontecendo? Jorge, com expressão de terror, olhou para a mulher. Ela era a mãe do garoto desaparecido que ele tinha mencionado. Um nó se formou na garganta de Eduardo. Tudo se tornou mais complicado. O que mais ele não sabia? Tem que haver uma explicação. Eduardo gritou, e suas palavras ecoaram. O caos estava aumentando, as vozes se misturando em gritos e desespero. A multidão estava mais dividida do que nunca, e o medo permeava. Jorge tinha sido prestes a ser levado, e Eduardo sentia como se estivesse prestes a perder tudo. Então, um estrondo inesperado. Alguém na multidão colidiu com um dos agentes, puxando uma arma. Um tiro ecoou, e o pânico tomou conta. Gritos e correria. Eduardo se virou para ver Jorge caindo. O corpo de Jorge foi atingido, e um grito rasgou a noite. Jorge! Eduardo gritou, o desespero tomando conta dele.
As pessoas começaram a correr em todas as direções, o caos se alastrando como um incêndio. Eduardo não sabia o que fazer. Ele se lançou em direção a Jorge, que estava no chão. Olhando para o homem que se tornara seu amigo, sentia o coração partido. As autoridades estavam gritando, tentando organizar a cena, mas tudo era um completo tumulto. Mas quando Eduardo chegou até Jorge, algo chocante ocorreu. Jorge, com dificuldade, ergueu a cabeça e olhou nos olhos de Eduardo. Eduardo, tem algo que você precisa saber. A voz dele estava fraquejando. Eu sou... E nesse momento, na intensidade do seu olhar, Jorge deixou escapar algo que ninguém poderia imaginar. Eu sou o pai do garoto desaparecido. Eduardo ficou paralisado. A revelação aterrorizante atravessou sua mente. Como um raio. Como isso era possível? Tudo parecia um pesadelo. Os olhos de Jorge estavam cheios de dor e arrependimento. Eu não sabia, não consegui. Tudo o que fiz foi tentar expor o que estava acontecendo. Ele estava prestes a se afundar em um desespero profundo. As palavras dele ecoaram em seu coração, mudando tudo novamente. Agora, Eduardo não sabia mais em quem confiar. O que mais Jorge não havia dito? E aquele olhar entre o desespero e a culpa, que peso tinha? Com a multidão em fúria, cercando o local, e a situação se deteriorando rapidamente, Eduardo se questionava. O que mais estava para ser revelado? O que seria o destino de Jorge e de todos ali? E nesse momento, enquanto o som de sirene se aproximava, Eduardo percebeu que a verdade estava mais perto do que nunca, mas sua revelação poderia devastar tudo o que conhecia. A tempestade estava longe de acabar. Jorge, no chão, olhou nos olhos de Eduardo. Eu sou o pai do garoto desaparecido. A confissão irrompeu como um trovão, e Eduardo paralisou. O mundo ao redor deles desmoronou. As vozes da multidão um mero zumbido distante. Até mesmo a chuva parecia hesitar antes de cair. Não podia ser verdade. Como isso era possível? Jorge, um homem que ele tinha começado a admirar, estava segurando um peso colossal. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou mais, as mãos trêmulas. Você não pode ser. A incredulidade deixava seu rosto pálido, a mente dela girando. Estou dizendo a verdade, Jorge gritou, tentando se apoiar em um cotovelo, a dor estampada em seu rosto. Eu fui forçado a me esconder. O que eu fiz foi tentar salvá-los, salvar meu filho. O desespero na sua voz encarnava sua luta interna, mas apenas intensificava a desconfiança na multidão. Eduardo sentiu seu coração apertar. Tudo o que ele pensou saber sobre Jorge começou a ruir, enquanto novos fragmentos de verdade explodiam ao seu redor. A multidão recuou, um murmúrio de desprezo e confusão tomando conta. Gritos ecoavam, uma cacofonia de medo e raiva. Ele é um criminoso, não podemos acreditar nele! Gritou um homem alto da multidão, enquanto o agente da força especial se aproximava, a arma em punho. Prendam-no, antes que faça mais mal! Mas antes que alguém pudesse se mover, uma sirene cortou o ar. A van dos agentes se aproximava, os homens armados prontos para entrar em ação. Eduardo virou-se, o desespero pintando seu rosto. Calma, vocês não sabem a verdade. Mas era uma luta em vão.
E então, como num filme de suspense, uma sombra apareceu entre os carros. Um homem saiu correndo, vestindo um casaco preto. O rosto dele era conhecido. Era o ex-parceiro de Jorge. Alguém que o conhecia tão bem que Eduardo sentia um nó na garganta. Jorge! Ele gritou. Precisamos ir agora! Um pânico súbito despiu Eduardo de suas palavras. Quem é você? Questionou, a raiva crescendo. Mas o homem não respondeu. Ele se lançou para pegar Jorge, puxando-o pelo braço antes que os agentes pudessem chegar. Você não pode levar ele! Espera! Eduardo se jogou entre eles, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? O que mais Jorge escondia? A intensidade da situação parecia se aumentar a cada segundo, os corações disparando. Jorge olhou para o ex-parceiro, a confusão misturando-se com um certo alívio. Mas eu preciso explicar. A voz dele estava quase aniquilada sob a pressão. Mas a multidão estava em fúria. As pessoas gritavam e apedrejavam, e Eduardo se sentia impotente. A mulher que primeiro acusara Jorge se aproximou. Seu criminoso! Você acha que pode escapar das suas ações? A raiva inundava suas palavras, e a multidão a seguiu, unindo-se em uma cacofonia de raiva e caça. Eu estou tentando alertar vocês, Jorge gritou. Mas suas palavras se perderam no grito ensurdecedor da multidão, que não queria ouvir. O ex-parceiro, agora ao lado de Jorge, parecia mais determinado. Precisamos levar você para um lugar seguro. Eles não podem saber. Então, uma lâmina afiada de um que havia chegado lançou uma revelação bombástica. Jorge, você sabe que não pode fugir para sempre. Eles ouvirão sobre seu filho. E você está envolvido em algo muito maior do que pode imaginar. Um silêncio absoluto cobriu a cena. Os murmúrios cessaram. Os olhos de todos se voltaram para Jorge. O desespero e seu olhar cresceu. O que você sabe? Jorge perguntou, o medo claro em sua voz. Ele estava prestes a descobrir um pesadelo mais profundo. Você não pode ficar aqui. Não desde que souberem que você ainda está vivo. Estou atrás de você e ao menino. O plano não parou. O ex-parceiro olhou de um lado para o outro, como se visse algo que mais ninguém via. Eduardo sentia as engrenagens da verdade girando descontroladas em sua mente. Ele havia confiado em Jorge. A amizade que estavam construindo agora era um campo minado de segredos e mentiras. Mais uma vez, sentiu que a realidade estava se desfazendo. O que mais ele não sabia? O que Jorge havia de fato escondido? E quem realmente era Jorge? Enquanto o caos e as palavras da revelação pairavam no ar, Eduardo percebeu que a verdade sobre Jorge era uma bomba prestes a explodir. E a tempestade ainda estava longe de enfraquecer. Jorge, no chão, olhou nos olhos de Eduardo. Eu sou o pai do garoto desaparecido. A confissão irrompeu como um trovão e Eduardo paralisou. O mundo ao redor deles desmoronou. As vozes da multidão, um mero zumbido distante. Até mesmo a chuva parecia hesitar antes de cair. Não podia ser verdade. Como isso era possível? Jorge, um homem que ele tinha começado a admirar, estava segurando um peso colossal. A mulher com os olhos cheios de lágrimas se aproximou mais, as mãos trêmulas. Você
Você não pode ser. A incredulidade deixava seu rosto pálido, a mente dela girando. Estou dizendo a verdade, Jorge gritou, tentando se apoiar em um cotovelo, a dor estampada em seu rosto. Eu fui forçado a me esconder. O que eu fiz foi tentar salvar meu filho. O desespero na sua voz encarnava sua luta interna, mas apenas intensificava a desconfiança na multidão. Eduardo sentiu seu coração apertar. Tudo o que ele pensou saber sobre Jorge começou a ruir, enquanto novos fragmentos de verdade explodiam ao seu redor. O murmúrio de desprezo e confusão tomando conta. Gritos ecoavam, uma cacofonia de medo e raiva. Ele é um criminoso, não podemos acreditar nele, gritou um homem alto da multidão, enquanto o agente da Força Especial se aproximava, a arma em punho. Prendam-no, antes que faça mais mal. Mas antes que alguém pudesse se mover, uma sirene cortou o ar. A van dos agentes se aproximava, os homens armados prontos para entrar em ação. Eduardo virou-se, o desespero pintando seu rosto. Calma! Vocês não sabem a verdade. Mas era uma luta em vão. E então, como numa cena de filme de suspense, uma sombra apareceu entre os carros. Um homem saiu correndo, vestindo um casaco preto. O rosto dele era conhecido. Era o ex-parceiro de Jorge, alguém que o conhecia tão bem que Eduardo sentia um nó na garganta. Jorge, ele gritou, precisamos ir agora. Um pânico súbito despiu Eduardo de suas palavras. Quem é você? Questionou, a raiva crescendo. Mas o homem não respondeu. Ele se lançou para pegar Jorge, puxando-o pelo braço antes que os agentes pudessem chegar. Você não pode levar ele. Espera! Eduardo se jogou entre eles, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? O que mais Jorge escondia? A intensidade da situação parecia se aumentar a cada segundo, os corações disparando. Jorge olhou para o ex-parceiro, a confusão misturando-se com certo alívio. Mas eu preciso explicar. A voz dele estava quase aniquilada sob a pressão. Mas a multidão estava em fúria. As pessoas gritavam e apedrejavam, e Eduardo se sentia impotente. A mulher que primeiro acusara Jorge se aproximou. Seu criminoso, você acha que pode escapar das suas ações? A raiva inundava suas palavras, e a multidão a seguiu unindo-se em uma cacofonia de raiva e caça. Eu tô tentando alertar vocês, Jorge gritou. Mas suas palavras se perderam no grito ensurdecedor da multidão, que não queria ouvir. O ex-parceiro, agora ao lado de Jorge, parecia mais determinado. Precisamos levar você para um lugar seguro. Eles não podem saber. Então, como uma lâmina afiada, o homem que havia chegado lançou uma revelação bombástica. Jorge, você sabe que não pode fugir para sempre. Eles ouvirão sobre seu filho. E você está envolvido em algo muito maior do que pode imaginar. Um silêncio absoluto cobriu a cena. Os murmúrios cessaram. Os olhos de todos se voltaram para Jorge. O desespero em seu olhar cresceu. O que você sabe? Jorge perguntou, o medo claro em sua voz. Ele estava prestes a descobrir um pesadelo mais profundo. Você não pode ficar aqui, não desde que souberem que você ainda está vivo. Estão atrás de você e ao menino. O plano não parou. O ex-parceiro olhou de um lado para o outro,
como se visse algo que mais ninguém via. Eduardo sentia as engrenagens da verdade girando descontroladas em sua mente. Ele havia confiado em Jorge. A amizade que estavam construindo agora era um campo minado de segredos e mentiras. Foi nesse instante que tudo virou de cabeça para baixo. Uma mulher do fundo da multidão gritou: "Parem! O meu filho! Ele está aqui!" Todos se viraram para ver uma menina, pequena, suja e assustada, correndo na direção deles. Rosalia, a filha de Jorge. O olhar de Jorge ficou chocado, e Eduardo também paralisou. A menina agarrou a terna do pai, chorando. "Papai, eu senti sua falta." A cena era surreal, uma mistura de amor angustioso e desespero. "Rosalia!" Jorge gritou, desesperado, enquanto a multidão hesitava. "O que você está fazendo aqui? Eu pensei que tinha te perdido." Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um dos agentes avançou, apontando a arma. O medo dominou a cena. "Você não pode ficar com ela, mendigo. Você causou dor demais. Mantenha-a longe dele." A mulher da acusação ergueu o dedo, traçando um círculo de ódio. Os corações da multidão estavam quebrando. Jorge se ajoelhou, mãos tentando alcançar a pequena girl. "Por favor, não. Deixa ela comigo. Ela não fez nada." Mas o agente estava prestes a tomar uma decisão fatídica. Eduardo estava paralisado. A verdade estava diante dele, e tudo se tornava confuso novamente. Quem era ele realmente? O que havia acontecido com Rosalia? E o que mais estava prestes a se revelar? A tempestade não tinha acabado, e uma nova reviravolta nasceria das sombras. Neste momento, a tensão estava no auge. Jorge, preso no chão, olhava para a filha Rosalia, que o abraçava, os olhos cheios de medo. Ele sabia que a situação era crítica. Os agentes com armas em punho, prontos para agir, e a multidão tornando-se uma tempestade de gritos e acusações. A mulher que acusara Jorge, enraivecida, se aproximou, apontando o dedo em sua direção. "Ele é o responsável. Ele levou meu filho." Sua voz ecoava como um sino de alerta. O clima estava elétrico. A urgência nos rostos de todos era palpável. Eduardo, paralisado, sentia o coração na garganta. O que ele havia descoberto sobre Jorge estava distorcido e confuso. "Jorge, precisa se levantar!" gritou Eduardo, sentindo um nó na garganta. "Você tem que proteger a sua filha." Jorge levantou a cabeça, a dor em seu rosto visível. "Eu fiz tudo isso para salvá-la. Eu não sou o que pensam." As palavras dele eram um clamor desesperado, e a multidão hesitou por um momento, confusa, esperando uma resposta. Mas antes que pudesse se desenvolver, um agente gritou: "Silêncio! É isso que você quer para sua filha? Uma vida de crime?" A acusação era como um golpe. Jorge parecia estar perdendo a luta. Eduardo, ciente da responsabilidade que tinha em suas mãos, respirou fundo. Ele não podia deixar que a verdade se perdesse. "Calma! Todos parem e ouçam. Jorge não é um criminoso." Por um momento, um silêncio tenso pairou no ar. As palavras de Eduardo começaram a ganhar força. Ele estava tentando expor uma rede de tráfico de crianças.
O murmúrio na multidão aumentou, espelhando a confusão. Olhares hesitantes se cruzavam. O ex-parceiro de Jorge, ainda encurralado entre os dois, parecia dividido. Você não sabe a verdade, Eduardo. Muifsenisnaem. Ele estava em perigo, mas o que isso trouxe ele foi mais perigo. A tensão aumentava, e um agente, percebendo a reação da multidão, começou a avançar. Jorge, com força, empurrou-se para cima, acreditando que a última chance era a única direção que tinha. Eles estão certos em me temer, mas eu sou um pai que só queria proteger a filha. O que mais eu posso fazer? Osalia olhava para o pai, pura inocência na sua pequena expressão. Jorge não podia perder essa batalha. Escutem todos. Essa luta não é sobre mim. É sobre essas crianças que estão desaparecidas. Eu tinha que fazer algo. Me envolver para tentar trazê-las de volta. Um silêncio mortal tomou conta. Eduardo sentiu suas esperanças começarem a brilhar. Ele sabia que isso poderia se transformar em ação. Pessoal, precisamos trabalhar juntos. Jorge não é o inimigo aqui. Ele está lutando por uma causa maior. As palavras de Eduardo pareciam começar a abrir portas. Jorge, ofegante, olhou para ele com gratidão. Mesmo em meio ao caos, a conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Era como se eles estivessem se unindo contra um inimigo invisível. Mas então, a mulher que tinha gritado a acusação inicial se voltou para Jorge. Se você realmente está dizendo a verdade, prove. Prove para nós. E isso era o que todos queriam. Provas, verdades, algo que pudesse mudar o curso da história. Jorge olhou para a multidão, o peso do mundo em seus ombros. Eu vou fazer o que for preciso. Essa luta não é só minha, é de todos nós. Precisamos encontrar as crianças e acabar com esse ciclo. O pânico e a raiva na multidão começaram a diminuir. As pessoas começaram a compartilhar murmúrios de expectativa e esperança. Eduardo sabia que isso era apenas o começo. Ao olhar para Jorge, percebeu que a luta deles não tinha acabado, mas uma luz começava a brilhar entre a escuridão. A tempestade, embora ainda presente, parecia à vista da mudança. E então, aquela sensação de compaixão pairou no ar. Ele sabia que a jornada deles estava longe do fim, mas havia um novo propósito. Todos estavam prestes a se levantar por uma causa maior. Assim, enquanto as vozes da multidão se uniam por uma nova verdade, um novo capítulo estava prestes a começar. Agora que você leu até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdo como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo